Um biólogo versus 25 veganos, Isabela. Vídeo lá do canal do Redcast, né? E que eles estão fazendo esses debates de fundo branco junto com o meu mano Richard Rasmussen. Então bora dar uma olhadinha aqui. Esse debate aí, aparentemente, tá todo mundo falando sobre ele na internet. Ele parou a internet. Então bora dar uma olhadinha aqui nos melhores momentos e ver do que se trata. Simbora. Hoje eu vim debater sobre veganismo e pai de pet também. Pai de No pet? Redcast. Tá. Ok. Que Deus me Veganos ajude. pais de pet. Tratar animais como seres humanos é uma forma de maus tratos. Descreva, discorra. Vamos ver. Boa noite, Richard. boa noite. Eu sou a Paula. Oi, Paula. Prazer. Tudo bem? Primeiro, Richard, Essa é a eu queria afirmação dele. entender essa afirmação como problemática. Exato. Porque acho que a gente não entendeu. A gente até conversou assim, a gente não entendeu por que ela é problemática. Na verdade, foi sugerida aqui. É uma afirmação que eu já tenho, né, que eu já falei algumas vezes. Não é uma problemática. É um Ou o fato. que ela tem a ver com veganismo, por exemplo? Não, nada. Nada. Mas como é pai de pet também, Tá bom. entendeu? Aí acho que Entendi. trouxeram a baila como... Não é só veganismo, é veganismo pai. Você é pai de pet? Sim. Tá, maravilha. Tenho Mãe de 7 pet, ou pai animais. de pet, Mãe não de sei, enfim, pet. mãe de É. pet. Ok, tudo certo. Eu não entendi exatamente o que ele quis dizer com essa afirmação, né? É porque ele tem que discorrer um pouco mais. né? Ele tem que discorrer um pouco mais Como sobre ele chegou esse nessa tema. conclusão. Porque assim... Você discorda do que eu falei? Não, porque assim, Não, depende... então, A ótimo, questão já é... Vencemos a primeira batalha. Pois é, a gente já Em começou conjunto. bem, né? Começamos bem. Começamos bem, porque assim, nós que somos veganos, a gente não tem a mínima intenção de fazer uma grande defesa sobre essa questão de que o animal precisa usar roupa e fazer aniversário. O que é tratar animais como seres humanos? É isso que eu queria saber. Eu não sei o que é isso. É botar roupa? Até onde vai isso? Ou é pegar animais assim que na verdade seriam mais selvagens e trazer pra casa, dar um outro estilo de vida pra eles, né? Eu tava vendo muito disso, eu acho que a Natália Valente, ela comprou uma lhama, se eu não me engano, e aí ela postou um vídeo também falando como que ela tratava a lhama dela e ela recebeu muita crítica por conta disso. Se eu não me engano, é uma lhama, tá? Me corrijam aqui nos comentários se não for uma lhama, mas eu vi bastante gente tecendo crítica justamente por isso, né? Falando, esse animal não é um animal de dentro de casa, por exemplo. Então a gente tem que saber aqui exatamente qual que é o teor da afirmação do Richard, né? Aniversário, né? Existem várias maneiras, inclusive, de humanizar o animal e eu acho que cada um dentro do seu lar vai fazer isso de uma maneira diferente. A partir do momento que cada pessoa se considera o animal da família, de alguma forma você está humanizando um pouquinho. Claro. Tem gente que humaniza um pouquinho, tem gente que humaniza um montinho. Né? No nosso caso, o veganismo intrinsecamente não tem nada a ver com isso. Perfeito, sobre concordo. humanizar o pet. Mas essa pergunta mexeu comigo pela questão da expressão maus tratos. E aí, inevitavelmente, eu como vegana, né, eu vou trazer questões suas, né, que a gente vê em notícias. Não são acusações que eu estou fazendo, mas a gente vê em notícias. Vamos para o pessoal, é isso? Não é pessoal. Não é pessoal, é o seu Não, trabalho. estamos debatendo o assunto. Não, mas você não acha, você discorda de mim que o fato é... Não, você já vai começar a virar outra coisa. Vai começar a olhar para mim e me atender. É típico do assunto. Nós não estamos debatendo assunto. Estamos Nós já falando estamos de maus debatendo... tratos Não, a estamos falando... animais. Desde o começo eu falei para a gente não atacar pessoalmente. Richard, mas esse é o seu trabalho. São acusações baseadas no... Foi nomeado como embaixador do turismo em 2019. Tá... A revista Richard acumulava multas aplicadas pelo IBAMA, no total 270 mil por manter animais em cativeiro sem a devida autorização. trabalho. Quais são? Quando a gente vê uma notícia falando que você foi lá acordar jacaré hibernando, né? E que você foi acusado de maus tratos por isso. E fui liberado. Eu Isso é acho normal. que isso é mais maus tratos do que fazer aniversário de cachorro. Então vamos lá. Eu vou explicar o que aconteceu no Pantanal. Para o seu deleite. Rapaz, o negócio tá... Gente, mas a tenso primeira aqui, pessoa né? já... Eu gosto de debate assim, velho. Eu gosto assim. O Pantanal e todo mundo preocupado com onça pintada. Eu fiquei 2 anos com um projeto chamado Brasil Biomas, onde a gente levava não só um clínica veterinária, porque uma das coisas que eu fiz para estar no meu lugar de fala, porque senão seria muito fácil estar onde eu estou, eu investi no bem-estar. O único hospital veterinário em 4 rodas do Brasil é meu, não é um trailer, não é alguma coisa, não. É um hospital veterinário de R$1 milhão, que eu e mais 4 patrocinadores construímos para poder atender. Levamos para o fogo. Eu fiquei 2 anos no fogo. Você conhece o Pantanal, não? Não. Ah, tá.
Lá vivem jacaré também. Deu uma Fica um pouco carteirada? difícil explicar como é que vivem os jacarés. Não, essa coisa porque o jacaré... eu não conheço Pantanal, Tá não vendo? posso falar de uma notícia de maus tratos. Por exemplo, a outra notícia também de acusação de tráfico de animais, de você Eita, ter levado é assim, animais para... Na notícia. Levado ilegalmente animais para criador. Você está levando Do essa seu discussão para outra coisa. criadouro. Você não tem capacidade de discutir o assunto. Claro que tem, Rapaz. querido. E está Isso levando daí- para ofensa pessoal. isso O que, tem que isso tem a ver? com Mesmo maus que eu fosse um tratos. traficante. Vamos lá, mesmo que eu fosse um traficante. Ok, tratos. vamos dizer que eu sou um maus traficante. tratos. Ele Eu já sou um tá traficante. alterado. maus Eu sou um tratos. traficante. Olha, animal silvestre, por exemplo, vamos falar de mãe e pai de pet. Quanto biólogo que a gente vê, não só biólogo, Você mas não gente tem que condições entende, de discutir o assunto. sendo mãe e pai Você tá de sem pet condições de discutir o assunto. de animal Você perdeu o silvestre. objetivo do Ela é seu- mãe e pai de pet de animal Você silvestre. É que essa discussão aqui, a afirmação, ela Ficou muito vaga, né, também. entendi também. Né? Não debater sobre isso, né? Acho que É. nem o Richard E também aí, entendeu. eu acho que como ficou muito vaga, a moça aqui, ela tá Mas levando... é porque essa afirmação, eu entendi, não foi o Richard que queria levar pro programa. Acho que a galera que deu a pauta pra ele, entendeu? Sim, sim. Vamos lá, essa afirmação é tua. Porque ele falou, a galera que separou, né? Então acho que por Aham. isso que ficou meio avulso. É objetivo da discussão. traficado, Tá que é vendo? traficado. Vocês não têm alguém melhor para discutir? É traficado. Por Ah, favor, tá. por Quando é pra favor, traga trocar alguém melhor. de Uhum. Traga alguém debatedor. melhor, porque essa menina não tem condições. Nossa menina. Quando a maioria dos envolvidos, mais 50%, levantarem a mão, o novo orador poderá intervir para contribuir com o beleza. debate. Não, você é não é uma menina, é uma moça. Não tem condições. Vamos discutir alguém melhor, vai, vamos elevar o Pode nível falar da das discussão. acusações Não, você que pode. Ô, Richard, mas você o falou que não era pra problema é atacar o pessoal, você não Richard. assume. É o seu Eu tô assumindo, então trabalho. vamos dizer que eu fosse. Cheio de crimes, de acusação Tá de bom. crime. Vai lá, filha. Vai lá. Eu não conheço a sua vida. Eu não conheço a sua vida. Filho e menino, caramba. Eu não conheço a sua vida. Você podia Rapaz, ter o negócio tá minha nervoso. filha. Começamos bem. Eu espero que vocês tragam uma discussão melhor do que só acusação, porque mesmo que eu fosse o que ela me disse que eu sou, que não foi porque... Ministério Público. Deixa, posso falar ou não? Ou só você fala? Só ela fala? Não tem uma Isso é regulação? quebração de pau. Porque só ela fala, já sentou no banco, tem que ficar quieta. É isso? Não é isso? Não tem Ministério Público. Eu fui pro CMB, já fui... Isso que você falou do jacaré foi uma denúncia que foi feita. Qualquer um pode denunciar qualquer coisa. Eu posso denunciar você porque você tem cabelo rosa, eu acho você não sei o quê. Eu posso denunciar de qualquer coisa. É, pode, Qualquer você não pessoa vai pode mover uma necessariamente ganhar, denúncia. Especialmente para uma pessoa pública. Especialmente para uma pessoa pública. É muito fácil fazer isso. Todo mundo você vê. É muito você fácil. enche Eu tô há o saco 30 dos animais a anos. vida inteira. Então. Mas se esse é a tua razão, então não deveria estar aqui. Então não deveria estar no meu lugar de Ih, fala. rapaz. Isso tem que ir embora? Então, por que você veio discutir, então? O que você veio discutir? Voltou a cor, eu acho que agora... Agora voltou ao normal. Voltou ao normal. Volta Os aos ânimos se trilhos. acalmaram. Vamos esperar uma pessoa melhor que você. Como é que tá? Tudo bom? Certo. Bora. Vamos lá. Olá, Você eu sou o Rodrigo. Rodrigo, beleza. Dourado, prazer. Você é pai de pet? Sou. Você é pai de pet? Uhum. Tá. Porque eu acho O que é pai de pet? É isso que eu ia te Vamos lá, perguntar. vamos definir primeiro para entender. É, o que Porque é pai de eu pet? acho Eu tenho pet, não sei se isso pet significa. também. Eu tenho muitos pets. Seria Eu sou mãe de pet. Eu tenho pet e tenho filho. Eu chamo meus bichinhos de filho, eu trato com o maior amor e carinho. Pra mim é igual filho. E a gente conduz a nossa vida diante ali do comportamento dos nossos gatos também. Ah, vamos viajar? Não tem como ficar mais tempo fora porque os nossos gatos vão sentir É verdade, falta. verdade. Não, a gente sempre coloca eles ali Em prioridade. em prioridade. É. Os gatos são sempre prioridade aqui pra gente. pergunta pra você. Porque aí fica uma humanização, né? Tratar com respeito, tratar bem um animal, não significa humanizar, significa civilização, né? Significa você Sim. reconhecer que é senciente. Esse argumento é bom, porque humanizar não é um conceito absoluto, né? Se a gente for partir de um conceito sociológico, o ser humano foi humanizado, né? Uhum. Porque nós não estamos no nosso estado natural, nós estamos no nosso estado social enquanto seres humanos, né? Então, assim, essa humanização, ela não é um conceito absoluto e natural, né? Porque senão, nós, seres humanos, também fomos humanizados. E aí, afirmar que seres humanos estão em sofrimento por terem sido humanizados também poderia encaixar nessa lógica, né? Não só isso também, falar que a gente tá humanizando os animais é, na verdade, colocar a gente em um papel de superioridade. Como assim? Ah, você tá tratando bem os seus bichinhos, logo você tá humanizando eles nesse sentido, É né? porque a gente também não deu pra entender o conceito de humanizar do exato. Richard, O né? que seria humanizar? É tratar como se fosse realmente um ser humano? Ou você dá uma vida ali digna pro seu bicho e só por conta disso, porque você deixa o seu Sim. bicho subir na cama, porque você tá ali pondo uma roupinha de frio no seu cachorro, Ou sei então lá. porque você pega um animal silvestre e traz ele pra dentro de casa, sei lá. Aí sim. Aí beleza, Aí né? beleza. São, Agora- precisa definir esse conceito, né? Sim, porque ficou muito amplo ali, só a afirmação por si só, né? De reconhecer que é um animal Perfeito. digno de direito. Concordo. Acho que a gente concorda com isso. concorda com com isso. certeza. Tratar bem o animal porque ele é senciente e tudo mais. Aí, Você é perfeito, pai né? de pet.
Perfeito, concordamos com isso. E aí, voltando assim, rolou um desentendimento aqui, uma desinteligência. Eu acho que aí tem uma desassociação que é importante a gente contar para as pessoas em termos educacionais mesmo, porque se a gente trata animal como objeto, como objetificação, quando não respeita, não sei se foi uma acusação, enfim, o que aconteceu agora recentemente com o cachorro, né, que adolescentes trataram as orelhas, como trataram, a gente viu o que aconteceu. Eu acho que isso é uma maneira que a gente tá, quando a gente diz, como você... Eu não tô entendendo esse debate, eu tô perdido aqui, mano. Eu não tô acho que entendendo ele tá com medo. Onde que cada um quer chegar, velho. É que ele tá com receio de falar alguma coisa e tomar um processo, eu acho. Então ele tá tomando muito cuidado. Delicado, é um assunto muito delicado. Aí, pai de pet. Ou trata humanizando. Ser maus tratos, a gente tá passando uma mensagem errada, né? Para as crianças, para a educação. Então, você, enquanto biólogo, enquanto... Por que ninguém pergunta alguém o que é humanizar? Tá aí com, eu não sabia desse seu projeto. Você acha que poderia, assim, investir em passar essa educação para as crianças, educá-las? Cara, eu não entendi nada do que o mano falou, velho. Foi mal, mano. Eu também não entendi, desculpa, eu não consegui entender o que você quis dizer, cara. Eu realmente tô perdido aqui, velho. De maneira antiespecista, algo que seria mais conectado conosco. Falei alguma... Vamos voltar para a frase? Vamos. Tá, porque estamos discutindo a frase, né? A princípio, não sei Todo mundo concorda. A não sei se foi tá isso que a gente fora falou. do contexto, porque o veganismo, veio falar de veganismo, a gente tá falando de pet, mas já tem uma relação muito grande, até porque os pets são, né? Se é um gato, ele é estritamente carnívoro. Isso não é uma discussão que eu vou colocar aqui, ok? E se é um cachorro, ele é onívoro com preferência carnívora. Está descrito isso. Qualquer um der um Google na inteligência artificial vai ver isso. Então, assim, eles comem carne. Beleza. Então, eu acho que isso é uma questão muito mais relevante com o que vocês fazem, sendo a escolha de vocês, que eu quero dizer, eu não tenho nada contra a escolha. Eu também, eu não sou vegano, eu como carne, eu não sou vegetariano, eu como carne também, a Isabela também, eu tenho amigo que é vegano, e o que eu ouço dizer, assim, né, a respeito do veganismo, não é uma crítica para o ato de comer carne, pelo menos da maior parte dos veganos que eu escuto falar, né, é uma crítica mais como o modo que foi institucionalizado isso, né, que é esse modo de produção capitalista, onde a gente tem que produzir muito mais e mais e mais para lucrar em cima das vidas dos animais. Então, não é com o ato de comer carne, é com o ato de ter transformado aquilo ali num objeto pra visar o lucro, né? Então a crítica é mais profunda. Mas eu também não sei se dá pra afirmar isso pra todos os veganos. Até porque eu tô de fora desse mundo. O que eu sei é que o veganismo, na verdade, é o que o Léo falou. Ele não se limita só à comida, né? Ele é um estilo de vida. O veganismo, ele é um estilo de vida. Então, por exemplo, roupas que levam alguma coisa de origem animal. Mel. Não vou comer mel. Não tem carne ali, mas não tem carne. Tem a exploração do animal ali pra visar o lucro. Sim, tudo que tem a exploração do animal. Então é uma concepção ideológica que vai além da carne. Isso pelo que eu ouvi dizer, né? Gente, se eu falo Você é a favor do veganismo, é isso? Eu não sou, veja. Eu sou a favor da liberdade, eu sou um libertário. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Seja feliz. O grande problema do veganismo... Os animais também eu vou tentar te responder. O grande problema do veganismo, na minha opinião, é tentar impor, colocar uma medalha no peito de virtuosidade. Por isso que eu brinquei no começo, falei, a primeira coisa quando você conhece um vegano, é ele que vai dizer, eu sou vegano. Você nem sabe quem é o cara, ele já... Por quê? Porque isso é um predicado que parece que eles colocam um patamar diferente das outras pessoas pela escolha alimentar que ele fez. E tudo bem, nós vamos ter tempo de falar sobre várias escolhas que a gente faz, que é o algodão, é o celular, nós vamos ter tempo para falar sobre isso. Eu não tenho nada contra vocês. O problema é quando eu tenho quem? Eu tenho contra pessoas que não sabem discutir, que acusam... Eu tenho uma história, cara, que ninguém pode negar. Eu tenho 30 anos que eu trabalho, eu tenho leis que foram criadas em cima de trabalhos meus por proteção. E eu não sou nenhum deus e não coisas, mas é o meu trabalho, é o que eu tenho feito. Mas você não acha que o veganismo ajuda o seu trabalho que é a favor dos animais? Eu acho que o veganismo... Atrapalha, você acha? Não atrapalha. O veganismo é uma opção... O que é o veganismo para as pessoas saberem? Porque de repente fica meio... É a sua opção alimentar. Seja feliz. Só a opção como alimentar? que você quiser. Transe com quem você quiser. Pinte o cabelo do jeito que você quiser, seja feliz do jeito que você quiser. Eu sou um libertário. É uma escolha como qualquer outra. Não é uma escolha que é uma escolha que te coloca num bastião diferente. O problema é que o veganismo ficou mais ou menos como uma escolha religiosa e ideológica. Porque você tem... E se você levar o veganismo a sério mesmo... Tem um equívoco, porque o veganismo é justamente a liberdade para todos os seres sencientes. Como um biólogo que você é, que é a favor da vida, né? Que a biologia é isso, basicamente. Você tem que escolher quais os bichinhos que você quer. Isso é a gente tava vendo um vídeo do Mr. Beast esses dias, né, Isabela? Que eles mostram como eles fizeram carne de frango sem matar os frangos, né? Que eles
desenvolvem como se fosse um processo de clonagem, né? A partir das células do frango, eles conseguem replicar a carne do frango. E eu achei aquilo tão legal e eu fiz um questionamento e ninguém me respondeu, né? Eu não sei se tem muitos veganos aí que assistem a gente, mas eu queria muito saber se os veganos comeriam aquela carne, porque aquilo, a princípio, né? Não envolvia maus tratos animais, né? E eu achei muito interessante. Quem sabe, talvez seja um futuro para aquilo, né? Seja uma opção, né? Seja uma alternativa. Uma alternativa para você comer carne. Né? Pô, achei muito legal, velho. A tecnologia também está favorecendo, né, a humanidade nesse sentido. Com certeza. Né? Do Yellowstone, não vou dizer, mas assim... Isso é especismo Mas clássico. é especismo, claro, mas você não pode fugir disso. Não pode fugir disso. Você selecionou os animais que são simpáticos e não são simpáticos. Se uma aranha entra na sua casa, você mata ela. Eu não mato. Mas a maioria mata. Se uma cobra entrar na sua casa, você não sabe como lidar com ela, porque você mata porque tem medo. Mas você escolheu não comer os animais e tá tudo bem. O problema é que quando vocês colocam num pedestal e olha para o resto e diz, vocês estão em outro nível porque vocês não... Cara, eu acho que o Richard, ele com certeza pegou algum vegano ali que foi meio otário com ele. Com certeza. Porque ele parece meio traumatizado, né, velho? É. Vocês não são seres humanos de verdade. O que aconteceu com o cachorro lá, orelha lá, foi uma coisa horrível. É muito diferente de um abatedor? Aquilo é horrível. Sim, eu vou te dizer por quê. Você ali usou de uma violência que não... Você já foi no abatedor? Sim. Eu nunca fui. Como é feito o processo? Infelizmente. Tá. Então, é na machadada? Um animal a grande maioria... Não é. A grande maioria não é. E você sabe que você tá errado. Desculpa. Você tá falando... Tem checagem de dados. Você tá falando por falar. E Cadê a checagem? A gente sabe que... Bom, é só checar, por favor. Cadê a checagem de dados? Cadê o checagem? Chequem-se a maioria dos frigoríficos. Pra você licenciar um frigorífico no SSG. Se tem um cara no sítio, a vaca com a... Eu acho que você tem que sentar aqui pra falar, no meu Ih, que isso. Então tá. Então assim, se você... o mano rodou. Se você... Eu nem sei onde ele tá. O que é pra fazer? Pausar? você vai contar pro próximo comando. Tá bom. Então vamos pro próximo. O veganismo não ajuda em nada com relação às mudanças climáticas. Ih, rapaz. Essa é uma afirmação forte, hein? O Richard, eu sei, isso é uma discordância que eu tenho dele, tá? Que ele é cético em relação à influência humana nas mudanças climáticas, né? Ele não nega a mudança climática, eu já vi ele falando em outros podcasts que ele foi a respeito da mudança climática, até porque negar a mudança climática também é bem anticientífico, né? Ele é cético em relação ao envolvimento humano, né, com as mudanças climáticas, né? Até onde a gente sabe, talvez. Até onde eu sei. Até onde o Léo sabe. Eu já ouvi ele falar sobre isso em podcast. Às vezes já mudou de ideia. Eu já vi ele debatendo com o Serjão Foguetes a respeito disso, né? Eu, obviamente, discordo dele, né? Eu tô mais alinhado ali com o Serjão. Mas, enfim, vamos deixar ele falar aqui, né? Boa noite, Richard. Boa noite, cara. Você é o... sou o Vitor. Sou arquiteto urbanista, sou vegano há praticamente 9 anos. Aqui. Eu te acompanhei no Instagram. Você foi um dos poucos que eu olhei no Instagram. Ah, é? O que você O cara achou? do coelho lá do... Não. Já teve alguém do coelho. Alguém. Você tava com sapato de couro, mano? Era couro vegano. A gente tem... Coisa bonita. Pensei que ia te pegar no pulo agora. Não, Porra. Não, mas existe muito isso, tá? Por isso que eu tô falando no meio de vocês. Eu acho que o próprio vegano canibaliza o próprio vegano, tá? Eu acho que a pauta de vocês calma aí, muda a pauta não, Richard. Difícil, porque pra ser vegano é difícil. Desculpa, eu tô tomando o seu tempo. Isso que eu ia falar. E eu vou dar uma pausa, já que eu sou entrevistado, eu vou fazer do meu jeito. Eu acho que a pauta... Eu acho importante. A pauta... Parei o tempo, tá? Não, tranquilo. Tive aí uns 40 segundos. A pauta vegana é uma pauta difícil e complicada. E, é difícil, realmente. Muitos adeptos do veganismo são os próprios inimigos do veganismo, na minha opinião, porque acabam dando essa escorregada. Acabam levantando bandeiras que depois se contradizem ali. Eu acho que isso é negativo para o movimento. É um movimento foda. Você deixar de realmente... Pra ser vegano difícil, de verdade. pô, realmente. A maioria... Eu vou falar a verdade, na totalidade, aqui tem veganos, mas vocês não são veganos de verdade, 100%. O veganismo 100% que eu conheço, você não pode afirmar isso, né, Richard? Na raiz, não tá gravando isso? Claro que tá gravando. Claro que tá gravando tudo, claro, não. Viemos aqui pra gravar. Mas beleza, nós vamos chegar lá. Eu queria ver a conclusão dele. Eu queria ver a conclusão do vocês não são veganos de verdade, porque na literatura eu fiquei realmente curiosa, Richard. Pô, põe pra fora, Richard. Vocês não é muito complexo, é difícil, cara. Não é difícil, concordamos, né? E por isso que a gente estuda, traz dados, a gente tá sempre buscando se atualizar e tal. E
Bom, de primeiro ponto aqui, acho que é importante colocar que eu discordo dessa afirmação, né, que o veganismo não ajuda em nada em relação às mudanças climáticas, já de cara discordo. E eu gostaria aqui da gente fazer um bate-bola, né, a gente trocar uma informação. Vamos falar sobre mudança climática. Claro, não, é isso, exatamente isso que eu quero. Então. Não, é exatamente isso que eu quero trazer. Então, eu vou te fazer umas perguntas, você faz outras, tal, a gente consegue dialogar em cima do tema. Em primeiro lugar, você como biólogo, cientista, tem um papel importante na sociedade brasileira, isso é inegável. Você tem toda a sua história aí de viagens e tal, que eu acho que, pelo menos eu, pessoalmente, ainda não tenho, quero ter. Mas, em relação à ciência, eu gostaria de fazer umas perguntas para você. Você sabe a diferença de um estudo de caso, uma revisão literária, uma revisão sistemática? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tipo de diferença. Não, vamos lá. Bom, vamos esclarecer então. É um estudo de caso, como o próprio nome diz, né? Um estudo de um caso específico e uma revisão sistemática, uma revisão literária. Ele busca vários estudos de caso e costuma ler a conclusão dos artigos, a conclusão das dissertações para ter uma visão mais ampla sobre aquele tema, para trazer dados mais relevantes e firmes para a gente ter políticas públicas, para a gente ter leis, para a gente ter falas públicas, para a gente fazer divulgação científica com dados que a gente consegue ter uma visão mais ampla sobre aquele tema. Então, por exemplo, essa questão de o veganismo não ajuda as mudanças climáticas, quando a gente vai olhar a literatura e principalmente revisões sistemáticas, ele não se sustenta. Né? Quando a gente observa, por exemplo, consumo de água para a produção de alimentos que são de origem animal e origem vegetal, eles são muito diferentes. E isso é a própria literatura que traz. Emissão de gases de efeito estufa também tem uma diferença. O uso de terra também tem uma diferença. Eu acho que, por exemplo, quando você tem esse papel importante de divulgação científica, você tem aí seus milhões de seguidores no Instagram, você tem seus milhões de acompanhantes no YouTube, eu acho que é importante você, nesse papel, quando você trouxer esses tipos de afirmação e afirmações que são similares a essas em outros vídeos seus, tá? A gente, tá embasado, como você comentou, né? Você é uma figura pública, então a gente consegue acessar a grande parte do que você comenta em podcasts, comenta em entrevistas. E quando a gente observa várias dessas suas afirmações em relação ao veganismo e a falta de potencial em relação às mudanças climáticas e bate com a literatura, não é bem assim, né? Então vamos lá. A literatura... Posso falar agora? Vai lá, vamos lá. Primeiro, a literatura que você lê tem o Red Pill e o Blue Pill. Não sei a literatura que você lê. Não. Ciência. Se você disser que a sua ciência é correta, eu posso trazer uma outra ciência para cá e dizer que você está incorreto. Hoje a questão, voltando à questão do aquecimento global, não, gente... Não é assim, né? Não é assim, porque a ciência ela é uma só, né? É que isso daqui é a modernização da ciência, né? Porque por causa das redes sociais a gente tem essa sensação de que tem esse embate científico e é óbvio que as ideias estão em constantes atualizações e aí caindo aqui no que o Vitor, né, tava falando a respeito das revisões sistêmicas, né? A gente tem ali como é feita as revisões por pares, né, dos artigos e das ideias publicadas ali, só que a gente tem essa sensação de que eu tenho a minha ciência e você tem a sua ciência e que a gente consegue discutir dessa forma, só que no mundo acadêmico essa visão não é, ela cai por terra, né, assim, a gente não tem necessariamente esse embate como a gente tem ali, por isso que o menino perguntou, né, falou, eu entendi o que ele quis dizer aqui, o Vitor fala, quando você vai fazer tais afirmações, é legal você apresentar em que literatura você está se baseando aquilo, porque não é hegemônico esse tipo de pensamento, né? E a ciência, ela independe da sua crença, né, daquilo você pode discordar veementemente, mas no seu âmbito pessoal, né? Você ciência... pode opinar sobre isso. Só que, assim, a ciência, ela é por si só, não é que ela não até que você refute com alguma outra prova, com algum outro estudo. Não é que ela não seja enviesada, existe viés dentro da ciência, mas a parada é que existe um conceito ali no mundo científico que é a replicabilidade daquela ideia que você está supondo, né? Então, se eu vou apresentar um artigo para o mundo que vai ser revolucionário, falando assim, olha, eu fiz um experimento que comprova que deixar de consumir carne, por exemplo, aqui, né, ajuda na diminuição dos gases de efeito estufa. A afirmação é minha, o ônus da prova é meu, logo eu que tenho que fazer o experimento e realizar e comprovar aquela ideia. Esse meu experimento, ele precisa ser replicável, né? Se eu não consigo replicar aquilo, se outras pessoas não conseguem replicar aquele experimento, ele perde validade científica justamente porque você falou que afirmou, foi lá, mostrou seus estudos, mostrou seus experimentos, a conclusão e tudo mais, mas eu não consegui replicar aquilo. Ciência. Voltando à questão do aquecimento global, não, gente, ciência.
A gente passou por várias ciências aqui, eu não vou entrar no assunto, e a gente errou em várias. E é normal. Claro, e é normal. Erra mesmo. E depois ela vira e fala, o ovo dá colesterol. Depois não tem mais colesterol. Ok, beleza. Ok, então assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro é definir o que é mudança. Porque eu não acho que nem o veganismo, nem nada, na minha opinião, vai mudar a questão climática. A questão da grande pergunta é, existe uma mudança climática? Óbvio que existe. Ok. Óbvio, eu tô junto com vocês. Qual é essa mudança climática? Mais aquecimento? Porque tem gente que diz que é mais aquecimento. Tem gente que diz que nós estamos numa época de Holoceno. Tem gente que diz, mas aí cientificamente não tem, né? Mas tem gente que diz, tem gente que diz que a Terra é plana. Exatamente. Então, tem gente que diz que a Terra é plana. Agora, a mudança climática, isso daí é o que eu falei, é um consenso científico. Eu sei que vai ter gente que vai estar assistindo esse vídeo aqui que vai estar negando, que vai estar não sei o que lá, mas a gente tem Vênus ali, que é um exemplo de um planeta que sofre do efeito estufa, né? Cientificamente falando, não existe esse debate a respeito da mudança climática, né? Eu sei que tem gente que vai assistir isso aqui e vai ficar brava, mas, cara, é o mesmo nível de terraplanice, tá? Isso aqui. A ciência aponta caminhos diferentes, ok? É que você absorveu a sua ciência e ok, você pegou a sua, essa é uma verdade que cabe na sua narrativa e você vai puxar essa pra você porque é interessante pra você defender ela. E isso dentro do debate de ciência nas redes sociais, tá? Volto a repetir o que a gente tava falando. Na academia não é assim, tá? Não é. Bem, eu não tô discutindo isso. Seja a sua verdade, não tem problema. Eu discordo porque eu tenho outra verdade e outra literatura. Baseado em quê? É porque isso é partir do pressuposto que a ciência ela é como se fosse uma opinião. É um debate, né? Não tem debate, né? O debate não é feito dessa forma. O debate é feito por meio de experimentos, artigos, publicações, revisões aos pares, revisões sistêmicas, análises de casos, enfim. É partir como se fosse qualquer outra opinião que você tá dando e a ciência fosse assim. A ciência não é assim. Literatura, baseada em literaturas diferentes. A gente não tem hoje uma... Cita uma grande, por exemplo. Então, a gente não tem hoje... Eu vou te perguntar, já que você é bem estudado, qual o percentual que o ser humano influi no aquecimento global ou na mudança climática? Qual o percentual, você sabe? Então, a gente tem medições... Cuidado. A gente tem, por exemplo, medições que... Eu quero saber o percentual. Me dá um percentual, já que você tem um número. Porque a gente deve ter um número. Então, pra gente poder mudar alguma coisa Richard, na vida. deixa eu responder. Não, me dá um número. Não, eu sei. Você pediu a fala, eu te dei a fala. Não, eu pedi um número. Não pedi fala. Eu pedi um número. Não, Richard, quando você é um cara estudado. Eu pedi um número. Você tem esse número ou não? Você tem ou não tem? É sim ou não? É fácil. Richard, é fácil. Deixa eu responder. Não. A pergunta é simples. Não quero que você entre no discurso. Então deixa eu responder. Não, o Richard ia acelerar. Cara. Você tem um número ou não tem? Tem um número. Posso responder? Vai. Obrigado. Qual é o número? Então, as medições do impacto dos seres humanos no aquecimento global gira atualmente em torno de 1,5, 1,6 graus acima da média da temperatura. Aí, Richard, essa pergunta. Eu te trago uma outra pergunta. Você comentou de ciência Blue Mas a gente tá ainda nessa. Sim, claro, de mudanças climáticas. Você já falou, eu tô respondendo. Vamos discutir ciência. A primeira coisa foi... Você é um cientista, não é? Então, eu te respondo. Não, o Richard não é cientista, né? Não sou. Eu sou um biólogo. Eu economista, eu não sou um cara que está na academia estudando. Então, porque você faz afirmações científicas enganosas na internet. Você não está fazendo? Você está fazendo? Você não faz na sua página que eu já copiei, você não fala sobre veganismo e põe números? Não, mas no primeiro lugar você falou que... Você é um profissional da área? Você é um estudado do assunto? Eu tenho mestrado. Também sou. Então, exato, por isso que eu quero discutir ciência. Tá vendo? É por isso que a gente tá falando aqui. Óbvio, as pessoas que assistem isso aqui sabem que isso aqui não é científico, né? Mas esse debate de carteiradas aqui, esse tipo de coisa, também não significa nada. Até porque se a gente parar pra pensar, por exemplo, o Richard se formou há muitos anos atrás. O que já não se mudou ali? O Richard... Não foi já refutado em questão de contexto ali científico, desde a época que ele estudou. Não desmerecendo o Richard. Ele se atualizou, né? Exato, não desmerecendo o Richard, porque nem eu e nem o Léo temos estudo. Mas nitidamente ele é um cara da prática, né? Ele mesmo fala isso, né? Eu não sou um cientista. Eu sou um cara que vivencia isso. Então, a vivência dele vai influenciar a narrativa dele de uma forma diferente de um cara que tá na academia estudando e tudo mais. É óbvio, né? Obviamente. É por isso que precisa ter a junção dos dois, né? Não é só um isolado. Você pode discutir ciência, mas você... Então, mas a gente tá conversando, Richard. Qual é a sua profissão? Eu sou arquiteto urbanista com mestrado em ciência ambiental. Agora o mestrado, qualquer um pode fazer um mestrado em coisa ambiental. Se o cara fizer um curso de lixeiro, ele pode fazer também. Então, Richard, mas tem um processo isso não seletivo. Te dá uma capacidade, não te dá uma capacidade. Então vamos discutir ciência, vamos voltar para a discussão ambiental. Qual é a emissão de gás metano? Já que estamos preocupados com a vaca, não é? Estamos preocupados com a vaca. Qual é? Porque esse eu tenho uma gráfico pizza, aliás, de barras, estudado sobre isso na internet, qualquer um pode acessar. Qual é o percentual? Cerca de 70%, eu já sei qual é a sua pergunta. Qual o percentual da emissão de gás metâneo no Brasil, da vaca, 70%. das vacas? No Brasil, 70%. É 2%. Não, 70% esse dado está enganado.
Ô, Richard, Portanto, os arrotos de bois e vacas representam aproximadamente 2,4% das emissões totais de gases de efeito estufa dos Estados Unidos naquele inventário. Ok. O Richard não terminou a pergunta dele também, né? 70%. O Mano também falou 70% do quê? Não sei. vamos voltar 2 passos, Sabe o que por mais favor? emite? 28%. Vamos voltar 2 passos. Vou terminar, vou te dar dados, tá? Tá bom. Podem Vamos pesquisar, voltar 2 tá, passos, pessoal? Podem então. pesquisar. Esse dado tá errado, é 70%. É energia, 28% é transporte, 20% é indústria, 5% comércio e 2%, depois te mando a fonte, 2% é a vaca. E nós resolvemos... Não, Richard, vou terminar de falar já, então, aí tá depois bom. você fala o que você quiser. E nós resolvemos corrigir os problemas tá do certo. mundo Foi usando os votado. 2%. É como você tem um orçamento na sua Richard ignorando casa a produção. e 28% você gasta com aluguel e você quer resolver os 2% que você dá, sei lá, que você está gastando em gasolina. Não faz sentido esse trabalho. É importante a gente discutir o que é ciência. Você desacreditou O o número, eu não IPCC. tenho que engolir o seu número, companheiro. Não, Desculpa. é consenso científico. Eu tenho o meu. Não é Richard. consenso. Não é. Sim, Não, é isso é o que consenso. você... Não sei. Eu tenho a sensação de que os dois estão falando de coisas diferentes aqui. Pode Pelo menos ser, me pareceu, gente. tá? Se alguém souber, fala aí nos Mas eu não sei, comentários. se for em relação aos Porque efeitos... o número é muito discrepante de um 70 do outro. e Né? 2,4. Um é 70 e o outro é 2,4. Mas, de fato, o argumento do Richard aqui tá bem coerente, né? Esses 2,4% de emissão do gás metano, que também, pra quem a galera que não sabe, é um gás que ajuda no efeito estufa, né? Que aumenta as mudanças climáticas, piora as mudanças climáticas. Né? É muito pior, inclusive, do que o CO2, né? O dióxido de carbono. Em relação ao que o Richard tá falando, se for esses 2,4% aqui também, realmente faz sentido trabalhar em cima de outras problemáticas que vão ter, né, impacto maior, né? Enfim. Isso é o que você Não sei quer. também, Richard, você falou que pesquisar não aí. é um cientista, agora você quer rebater dado científico. Não, eu só não sou um idiota, só isso, cara. Eu sou leio. idiota, você tá me Não, chamando de eu tô idiota? dizendo que eu não sou idiota. Eu leio, não preciso ser cientista. Mas, ciência Não preciso ser um freestyle, cientista. exato. Você produz ciência? Você produz ciência? Sim, eu tenho produção, produz tenho ciência? produção. Você tem produção? Maravilha. Não tenho. Por Eu isso que não procurei. sou- Debate então, eu carteirado. procurei ler o que Qual você foi a escreve, produção? eu Você procurei fez ler. debate Qual carteirado. foi o seu mestrado? Fica Você feio publicou mesmo. o quê? Qual foi a sua publicação? Me mostra uma publicação sua. Sobre me dá uma publicação sobre aquecimento global sua. Não é ciência do Richard, é ciência da maioria das pessoas que discordam de vocês. A gente só discorda de vocês. Com você eu não falo porque você é agressiva. Então assim, não, você não, mas não é porque você Você é parte pro pessoal. agressiva. Se eu descobrisse a sua vida, eu ia ter coisas pra falar de você. Só pesquisar um pouquinho. É que eu não faço. Vai, Junior você, Shed. Infelizmente não tá na internet. O Quebração de Richard pau. ignorando a produção foi foda. O veganismo essencialmente se preocupa com os animais fofos e esquece dos outros. Eita! Caramba, aqui você mexeu no vespeiro. Rapaz. Bem, prazer. Olá. Olá, eu sou a Maria. Oi, Maria. Eu Maria. faço mestrado, sou formada em gestão de políticas públicas, sou vegana há 9 anos. E pesquiso o tema veganismo há bastante tempo, é o meu tema de estudo. Aham. E por isso queria entender melhor de onde veio a sua afirmação. Porque na minha definição de veganismo, que eu não sei qual que é a sua, a gente não tem nada que se relacione com a sua fala. Então, se você puder explicar um pouco melhor sobre a sua afirmação. É muito pelo contrário. Quando eu vejo as críticas dos veganos é justamente sobre isso, né? Falando que, vocês preferem... uns vocês transformam em pet, os outros vocês comem, por exemplo. Essa afirmação foi bem, Mas sabe qual é bem o problema? surpreendente. O problema, a sensação que eu tenho desse debate aqui do Redcast é que faltou dar um tempinho pro convidado fazer a afirmação e explicar, expor né? a afirmação, expor Sim, porque ele justificar. exatamente, justificar. Normalmente os outros debates que eu vejo acaba acontecendo isso de fundo branco, né? Você tem ali uma afirmação e aí você dá ali uns 5 minutinhos pro candidato explicar o porquê daquela afirmação. É. Eu senti que ficou faltando um pouquinho isso aqui, porque não é a primeira vez que eu e você a gente fica meio, ué, mas por quê, né? Por quê? Como? Da onde que ele Explique, tirou? né? Da E eu onde? acho que as pessoas talvez tenham essa sensação também. Agradeço para a gente poder começar essa conversa. Muito bem. O que é veganismo? Quais são os pré-requisitos para uma pessoa? É só na alimentação? É isso? É só não comer carne e aí é vegano? É isso? Não, Que Boa não, pergunta, imagina. boa pergunta. Por favor. Eu posso trazer, inclusive, para Claro. falar com o Seria público. ótimo para as pessoas entenderem. Sim, até para a gente alinhar aqui a nossa conversa. perfeito. O veganismo, ele é um princípio, tá? Um princípio ético, ele vem de uma motivação filosófica, É. que nos primórdios, né, quando a gente teve a definição da palavra, em 1951, a ideia é acabar com a exploração de animais, tá? Então, o veganismo é um movimento, um princípio que veio, Foi o que eu falei no Foi o que a começo, gente né? tava conversando, que é um estilo de vida, na verdade, Isso, né? ele vai visar erradicar a exploração de animais por humanos e também erradicar a objetificação desses animais, tá? Certo. Então, é uma motivação ética que, a partir dessa motivação, a gente começa a ter desdobramentos práticos, né? Quando eu paro de ver um animal como objeto, a minha ideia, então, vai ser
entender que é um ser senciente, que é um ser que tem sentimentos, que é um ser que merece respeito, e, portanto, eu não vou explorá-lo, não vou objetificá-lo. Se eu entendo isso, se eu parto desse princípio, eu vou modificar alguns hábitos meus dentro do possível e do praticável. Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que não é vegana, então tem coisas que a gente não vai conseguir alinhar 100% a esse princípio. Mas os veganos buscam ao máximo, tentar fazer com que a gente não tenha exploração animal e tenta lutar para que a gente consiga alcançar algum espaço, algum mundo onde os animais não sejam objetificados, onde os sentimentos deles, as personalidades, os indivíduos sejam considerados. Então, legal, como eu parto desse princípio, e todo mundo, eu imagino aqui também, a gente não se alimenta de carne, a gente não frequenta certos espaços, né, espaços que têm uso de animal, não usam animais para atração, a gente não vai a circo, não vai no SeaWorld, coisas do tipo. Acende a luz só, isso também não tem problema nenhum, né? Você usa luz em casa, carrega seu computador em casa? Não, é uma pergunta válida, gente. Porque... Mas ela acabou de falar que é porque dentro como... das limitações... dentro das limitações dela. Né, ela não vai conseguir viver sem energia. Eu, por exemplo, sou ateu, né? Eu sou ateu e eu também não consigo me desvencilhar completamente da religião, porque ela faz parte da sociedade que eu vivo, né? Então, quando uma pessoa fala pra mim, vai com Deus, eu falo amém, por exemplo, eu não deixo de ser ateu por isso, né? Não me torna menos ateu, né? Então, eu entendo. Esse argumento é uma pegadinha do Richard aqui, mas que eu acho não que é que no dia de Nossa Senhora Aparecida, que é feriado, o Leonardo vai estar querendo trabalhar, por exemplo. Você é ateu, mas tá comemorando feriado religioso. Natal, sim, mas, né, Páscoa. Cara, a sociedade que eu vivo não é ateia, né? É uma sociedade cristã. Sim. Então eu preciso me limitar, né? Existem limitações no meu estilo de vida baseado na sociedade que eu vivo. Infelizmente, e você é fortemente influenciado. Isso significa viver em sociedade, Exato. né? Enfim. Porque a nossa matriz energética chama-se hidroelétrica. Então, alguém já foi para um resgate de fauna alguma vez aqui? Alguém já esteve? Então, mas... Hidrelétrica, inclusive, que é um problemaço pro desmatamento, né? Causa inúmeros problemas, mas aí o debate deveria ser como nós conseguimos fazer uma energia cada vez mais limpa, né? O que é um resgate de fauna? Não, você já falou, agora eu vou falar Beleza, porque é um diálogo. Okay. Então, quando você acende essa luz aqui, você está matando milhares de animais, porque a nossa matriz energética, que significa o quê? Você inunda toda uma área onde existiam diversos animais, tenta resgatar aqueles coitados daqueles animais. Gostei que eu vi a menina ali no fundo virando o olho, você viu? Que estão ali para colocar em outro lugar onde eles vão morrer, porque o equilíbrio já existe, então. Então, assim, cada vez que a gente acende a luz, a gente está matando animais. E você está confortável. Eu vi que você só não come animais, mas você não está preocupada realmente se os animais morrem para que você possa ter o seu dia. Você está preocupada só que se não quero comer os animais. Não, eu acabei de falar que não é sobre alimentação somente. Eu estou muito preocupada, inclusive, o veganismo ele traz outras pautas, inclusive a gente está discutindo o meio ambiente, tá? A questão é, a gente vive, eu não consigo, na minha escolha individual, controlar como é feita a energia elétrica, tá? Então eu tô aqui... É verdade? Você consegue? A matriz energética... Então trata-se exatamente somente de comer os animais fofinhos. Não, claro que porque não. Porque já que você não consegue trabalhar as outras coisas do veganismo clássico... Não, o veganismo posso clássico, terminar? Né? Sim, nós estamos em um diálogo. Claro, né? Então, tudo bem. eu não sei se eu deixar você terminar, vai 20 minutos e você não terminou. Então, vamos lá. Então, eu tô... A cara da mulher. Chateadíssimo, coitado. Afirmando aquilo que eu disse. Vocês estão preocupados com o animal que vocês comem. Não entendeu? estamos. Abelha, você come mel de abelha? Não como mel. Não, inclusive... Você não come mel, né? Tem velhinha de aniversário que você bate? Não. Porque eu vi fotos, eu tenho foto de alguém... Gente... Mas é que essas pegadinhas é o que eu falei, cara. É a mesma coisa de olhar e falar pro ateu que ele não é ateu porque ele tá desejando pra pessoa ficar com Deus. O que importa é a causa maior ali, a ideologia da pessoa, como ela pensa. Eu achei a moça aqui bem coerente, tá? Sim, eu também achei. Ela tá respondendo, eu acho que é uma troca. Não, é que... Gente, vocês querem só escutar o lado dela, porque eu sei que vocês estão muito inflamados com a coisa. Eu não sou vegano, hein? Mas, me acusar. mas eu tô tentando justificar porque ela disse. Porque o veganismo clássico, até agora que você me falou, é preocupar com o sofrimento animal. Não, é contra a exploração e objetificação de animais. Isso é uma pauta que é um norte, tá? É um movimento que se norteia nessa direção. Seja feliz no seu movimento. Beleza. E a gente Segue em frente. A gente tá tentando... Segue em frente. Posso responder a questão da hidrelétrica e as outras questões do algodão que você trouxe também em paralelo? Tá, então, beleza. Fala da hidrelétrica e do algodão. Quero escutar. Boa ideia. Então, beleza. Essas duas atividades, a hidrelétrica e o algodão, elas não são pautadas na exploração de animal por si, correto? A questão, uma é focada em energia elétrica, a outra então a preocupação não é o animal, é só se a gente vai criar o animal. Não, eu tô perguntando pra ela. Não é. A questão é que é um princípio que Por que você não senta aqui? Você não senta aqui. Se ela falar, meu mano Richard.
Então quando você tiver a sua vez, você vai poder falar. Bom, vamos lá. Isso. É um princípio, a gente está tentando se movimentar para que os animais não sejam explorados nem objetificados, certo? Só que a gente está Mortos pode ser, só não pode ser explorado, Não, é isso? é óbvio que a gente está querendo reduzir, que a gente se importa com a exploração e objetificação, porque a gente não quer que os animais O que sofram. você sugere pra gente usar de roupa, já que a gente não quer matar os vários animais que morrem? Eu vou sugerir a roupa que estiver me patrocinando, viu? Ela Fica marca aí, lá que fica patrocina youtubers. Insira aqui uma publi de vocês. Tá? Você sugere? Vamos plantar maconha, é isso? Ah, boa, Canha... boa. Bom, Ele foi longe. você quer só discutir Não, eu tô indústria da perguntando, eu moda gostaria de nesse saber. momento? Não é moda. Não é moda. Eu quero saber eu quero entender. O que eu entendi é que você não está preocupado se os animais morrem para que você possa viver. Você está preocupada com os animais que você pode optar em não comer. E ok, fique feliz com a sua. Eu não entendi isso, não. Eu não entendi isso, não. eu Eu também entendi não. que ela está preocupada em explorar animais, né, para fins comerciais, né? Sim, e dentre esse leque de explorar animais, a morte, né, até a exaustão, ou para consumo, ou enfim, a morte ali também está inclusa dentro dessa Isso, exploração que ela é. mencionou, entendeu? Morte é uma das consequências. Da- Uma das. Né? Exato. Aí, se ela falasse que ela não quer que os animais morram, ele poderia refutar falando assim, então explorar tá liberado. É. Mas não é o que ela tá querendo Não, dizer, eu obviamente. Não senti isso, não. É Ninguém que está discutindo isso. Beleza, ok. Tem animais, assim, a vida sempre vai ter morte, a gente sempre vai ter... Claro. Isso é parte da vida. Eu não tô aqui advogando a favor de redução, erradicar o sofrimento do mundo, erradicar as mortes do mundo. A gente, como veganos, a gente está trabalhando numa sociedade que se importe mais com os animais, considere a vida deles, considere a ciência deles, considere os sentimentos deles, e coletivamente a gente está tentando, ok, existem práticas agrícolas, sempre vai ter morte, a gente sabe que na prática Claro. agrícola tem morte de animais. A gente está tentando pensar coletivamente se mais pessoas aderirem a esse princípio, porque, na minha opinião, sinceramente, não vejo por que não. Pelo que eu entendi também, você acha um princípio... Também não vejo legal. por que não. É, É legal ele acha, respeitar né? os outros, não, né? Fique à vontade. Eu tô dizendo que eu, por exemplo, não é a minha opção. Porque o que você tá tentando me empurrar na minha goela é que a sua opção é melhor que a minha. E eu tô dizendo que a minha... Eu não tá empurrando isso, acho, não. não. O que eu sinto eu vejo no Richard. Uma eu certa não sou. resistência, né? Não, muita. Muita você- resistência. Mas, por exemplo, eu não sou vegano. Eu não quero me tornar vegano. Mas eu entendo o discurso do veganismo. Com certeza. Preocupado com o ambiente, com a sociedade que nós estamos construindo, com o mundo que nós estamos construindo, Uhum. com o mundo que nós vamos deixar para os nossos sucessores, né? Porque é um mundo que pode ficar muito pior, né? As mudanças climáticas vão Com impactar na certeza. vida das pessoas das próximas gerações. Então eu vejo essa preocupação e nós, né? Você que tá me assistindo, eu, a Isabela, como não veganos, a gente pode nos alinhar a esse discurso sem ser vegano. Pô, certeza. como que eu consigo mudar então? Como que eu consigo ajudar, né, na questão de mudanças climáticas sem ser vegano? Procurando uma fonte de energia mais limpa? Vamos pressionar as autoridades pra ou gente não produzir só uma isso. fonte de energia mais limpa, né? Então, criticando o consumo excessivo de, sei lá, de roupa, né? Que as pessoas jogam fora e não usam, não sei o quê. Vamos então tentar mudar essa Ou mentalidade. é exploração de animais, Isso. ou é que seja, entendeu? Então, assim, não necessariamente você precisa ser vegano pra estar alinhado com as pautas a longo prazo que o veganismo defende, né? Isso, pelo menos, é a visão que eu entendi. Que a sua. Por E que tudo que bem. a sua seria melhor? Porque a Você minha... vê como você não concorda? Não, porque eu não tenho que concordar com você. A questão Claro, é que claro. Seja feliz. a minha... Você eu- tá também não tentando quero ser justificar a vegano. sua como se você fosse num altar que você vai salvar todos os animais não e que tudo não sei o estou, quê. eu não E se a tô gente sendo- não... Ele com certeza encontrou alguém que foi muito otário com ele desse Com sentido. certeza. E tem gente que é assim mesmo, tá? Tem, com Que certeza. fica rotando virtudes, né? Tem as duas vertentes, tem Os veganos e os não veganos. Tem que os são assim. veganos e os não veganos. Tem os não veganos que vão lá e começam a fazer plaquinha na frente de Ah. lugares veganos, assim, tem- eu adoro churrasco. E tem o contrário também, que é foda. válido, né? Que o pessoal fica se achando Arrotando superior. virtude. Exato. tiver não consumir, gente, uma coisa que é muito importante saber, que Não se a gente atrás. não consumir o boi não vai existir. Não vai ter nem santuário pra manter boi, porque não vai existir mais boi, cara. É simples assim. O animalismo dá um tiro no próprio pé. Porque só existe o boi, senhores e senhoras. Só existe o boi porque alguém come o boi. Ou você que tem o boi como pet na sua casa. Não tenho boi como pet, não tenho a menor intenção de ter um boi exatamente. como pet. Maravilha. E a questão Então é... você não quer que tenha boi. Não, eu entendo o argumento do Richard e eu acho até que faz sentido, porque é uma visão, a sociedade seleciona os animais que são úteis pra ele, Uhum, né? sim. Então, de fato, é um argumento que faz sentido. E aí a ideia seria pô, como que a gente consegue trabalhar pra mudar essa concepção, né? Não sei se isso é possível. Mas o argumento dele eu acho Sei coerente. também. Então, mas é isso? Ó, Por sinceramente... que a gente vai criar um boi se a gente não vai comer? Me explica, ou tirar leite. Diz pra mim. Pra Quem quê? quiser responder, Em nome fica do à quê? vontade, Não, mas com você não beleza. vem, ela você não vem.
Você, não quero nem falar com você. Você vem só com ofensa pessoal. Eu vou estudar a tua vida e vou achar um monte de buraco bonito na sua vida pra falar. Levou pro coração. Sabe o que foi foda? Que a primeira pessoa já tiltou ele e agora todas as outras estão condenadas. Ele é um discorda de você, discorda da Isa. Tá, pode discordar, só seja respeitoso. Comenta aí embaixo, tá? Porque a gente expôs nossa opinião aqui de forma respeitosa. A gente respeita o meu mano Richard e a gente respeita as outras pessoas que for debater ele também. Deixa o like e se inscreve no canal.